Então vamos lá, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre riscos. Até onde a gente precisa colocar em risco nosso nome, nosso patrimônio, para às vezes crescer. Quanto isso é importante? Se fizer sentido para você, já se inscreve no nosso canal, curta o conteúdo, compartilhe, que esse assunto vai ser bem interessante. Então vamos falar do Ronaldo Fenômeno, essa grande celebridade nacional. E o que ele fez recentemente essa semana, que às vezes impactou tanto o mercado brasileiro, o cenário nacional, com essa grande investida que ele fez no clube de futebol brasileiro. O vídeo de hoje vai ser bem interessante, fique com a gente. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre riscos. Flávio Augusto ele sempre fala uma frase muito interessante que ele fala que estabilidade não existe. Muitas vezes a gente fica esperando que é como um passarinho na gaiola. Ele cita esse exemplo que eu achei maravilhoso e é um exemplo realmente transformador. O passarinho, ele acha que o passarinho seria como você, que está aí no seu serviço, que está aí no seu emprego, que às vezes você acredita que não precisa evoluir, que não precisa fazer algo diferente, não precisa ser criativo, porque é como se fosse aquele passarinho na gaiola que é alimentado pelo dono. Ele acredita que todo dia vai ter a comidinha dele ali, que vai ter a água dele ali, mas e se o dono ficar doente? E se o dono daquela gaiola ficar doente? E se o dono vier a falecer? E se o dono vender aquele passarinho? Tem tantas coisas que podem acontecer. Se vir, por exemplo, uma enchente, se vir, por exemplo, alguma catástrofe natural, várias e várias situações podem acontecer e pode acabar com aquela falsa estabilidade. Já um pássaro que tem que buscar pelo seu alimento, que tem que ser criativo, que tem que ser inventivo, ele corre os riscos do dia a dia, mas em compensação, ele quando alcança algo diferenciado, ele pode desfrutar de grandes coisas da vida. E às vezes, isso que eu gostaria de trazer no vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre essa capacidade de nós, seres humanos, se renovarmos e sairmos de situações difíceis. Hoje nós vivemos um cenário difícil, um cenário turbulento, um cenário político confuso, um cenário econômico complicadíssimo. E como nós podemos olhar para isso e enxergar como uma oportunidade? Esse é o grande desafio. Se você olhar, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, ele é um grande empresário, né, do mercado nacional e ele investiu 400 milhões de reais num clube de futebol. E ele virou fiador de uma dívida de quase R$1 bilhão. Isso para quem tem, mesmo para quem tem muito dinheiro, isso é muita grana. Isso é um grande aporte financeiro. Muitas pessoas falaram assim, poxa, mas isso aí para um clube de futebol é dinheiro de pinga. Talvez com um cruzeiro, um Neymar vale 2 cruzeiros, mas e a história do cruzeiro? A grande questão, o Neymar foi comprado por 800 milhões de reais, né? E ele comprou o cruzeiro por 400. E aí eu vi muitas críticas, muitas pessoas falando assim, poxa, mas isso é dinheiro de pinga, não vale a história do cruzeiro e tudo mais. Mas a grande situação é que o cenário que ele se encontrava é um cenário difícil, era um cenário caótico que o Cruzeiro passava. É uma grande instituição, uma instituição fabulosa, uma instituição cheia de títulos, inclusive meu pai é cruzeirense, mas ela estava vivendo uma situação caótica, uma situação realmente difícil, numa Série B, afundada em problemas, não conseguindo pagar o salário dos seus colaboradores, e ele veio e colocou seu patrimônio e seu nome em xeque, na bandeja, acreditando num projeto, visando sonhos. A única maneira disso dar certo é ele transformar o Cruzeiro em uma máquina competitiva, onde realmente isso transforme aquilo que era um projeto em algo vencedor, algo realmente real e sustentável. Senão, vai ser uma grande frustração, onde ele pode acabar com o nome dele e aonde ele pode, muitas vezes, ir para a lama financeiramente por causa de um aporte como esse. Mas o que faz uma pessoa fazer isso? O que faz uma pessoa fazer isso é a vontade que ela tem de sair da mesmice. É a vontade que ela tem de enxergar uma situação difícil, uma situação caótica, e enxergar como uma oportunidade. Enxergar que num cenário de crise é que nascem as maiores oportunidades. As grandes fortunas, as grandes criações, elas não nascem de cenário fácil, não nascem de maré mansa. As situações difíceis, elas ocorrem de situações conturbadas, de situações problemáticas, que alguém tem um insight, tem uma visão e faz o negócio acontecer fora da caixa. Então essa é a reflexão que eu trago para você hoje. Qual que é o cenário? A que você se expõe para ser uma pessoa diferente? Será que você é uma pessoa que consegue ser diferenciada no que você faz? Ou você é simplesmente mais um no meio da manada? Essa reflexão que eu estou fazendo não é simplesmente você fala assim, poxa, mas você está querendo que todo mundo seja empreendedor, todo mundo arrisque, todo mundo coloque seu nome em jogo, seu dinheiro em jogo. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é no que você faz, você fazer de uma maneira diferenciada. Você fazer de uma maneira que você proponha a ser diferente. Porque muitas vezes se você é o mesmo, se você é sempre o mesmo, se você não tem diferencial, a tendência é que você pode ser substituído. Se você não tem um diferencial, se você não pensa de forma criativa, a chance de você ser substituído por um robô ou por alguém é muito grande. E quando você passa a ser uma pessoa criativa, uma pessoa inventiva, uma pessoa que sai da sua zona de conforto, que entende que a estabilidade não existe, que é uma coisa falsa que a gente cria para nós, você passa a se tornar algo diferente, um empresário diferente, uma pessoa diferente, um profissional diferente, tudo mais valorizado.
Então essa é a reflexão que eu deixo para você no dia de hoje. Assim como o Ronaldo, aprenda a pensar um pouquinho fora da caixa, aprenda a saber que o risco ele pode ser um aliado e não uma coisa que venha contra você. Quando você entende isso, você pode crescer muito como profissional e como cidadão. Se fizer sentido para você, curta esse conteúdo, compartilhe esse vídeo e comente aqui quantas vezes você se colocou em risco por uma grande mudança, por uma grande decisão, que fez realmente ser um ponto de divergência na sua vida, mas que realmente fez muito sentido para o seu crescimento. Um abraço e até a próxima.